Estamos ficando cegos. Um trabalho recente em Singapura mostrou que 88% dos jovens apresentam algum grau de miopia. E o que é mais interessante é que os casos de miopia grave, que podem resultar em catarata, descolamento de retina e outras doenças, aumentaram de 2 para 10%. Os casos de miopia grave, mais de 5 graus de miopia, aumentaram de 2 para 10% da população. Tem alguns trabalhos que mostram que entre jovens, esse valor está chegando a a mais de 90% da população. Trabalhos em outros lugares do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, inclusive algumas regiões do Brasil, mostram que essa epidemia de miopia está se espalhando. E alguns pesquisadores defendem que a gente deveria deixar de tratar a miopia como uma condição genética e passar a tratar a miopia como uma doença. Eu vou explicar para vocês por que dessa mudança e como a gente pode frear essa epidemia, tá bom? Essa pandemia, talvez. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blabologia, aqui a gente fala de biologia, de política, de comportamento, de Corinthians, do que vocês quiserem, a gente tenta falar um pouquinho. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a maioria das características que a gente tem no nosso corpo, elas geralmente, a maioria não, todas, vão ter uma base genética, que é a base biológica que a gente trabalha, e uma influência do ambiente. Alguns tipos de condição têm uma característica genética mais prevalente. Por isso que elas não são chamadas de doenças. Por quê? Porque aquela característica que eu estou vendo no ser vivo, ela é determinada primariamente por algo que está escrito no DNA dela. Então eu não tenho uma influência externa, eu não tenho uma influência do estilo de vida, eu não tenho nada. Eu tenho uma condição que aquela pessoa vai ter. Por outro lado, a gente tem as doenças. A gente tem aquelas coisas que têm uma influência ambiental mais alta. Essa influência ambiental pode ser gerada por um micro-organismo, essa influência ambiental pode ser gerada por uma substância, essa influência ambiental pode ser gerada por uma comida, e aí a gente pode falar das doenças. Então, quando eu falo de uma doença metabólica como diabetes do tipo 2, eu estou falando de uma doença que afeta o metabolismo da pessoa e que foi causada por um fator externo, geralmente falta de exercício e má alimentação. Uma discussão que tem ocorrido agora, como eu disse ali no começo do vídeo, é que a miopia sempre foi considerada uma condição. Tanto que miopia é algo meio que hereditário. Então você pega pais que têm miopia, tem uma tendência maior de ter filhos que têm miopia. E a miopia é um problema nos olhos que faz com que a imagem seja formada antes das células que recebem luz. Por isso que fica embaçado, porque o ponto focal está no lugar errado. Então, a hora que uma pessoa que tem miopia está tentando olhar algo que está lá longe, a imagem se forma borrada. Por quê? Porque ela se forma no ponto errado da luz. E aí ela vai se espalhar de novo, por isso que a imagem fica borrada, tá bom? Então, olha só como isso vai acontecer e qual que é a origem genética, que é um problema no olho que vai fazer a imagem se formar no ponto errado. Grande questão disso é que apesar da miopia ter uma base genética, ou seja, se fosse meramente genético, a gente ia conseguir calcular a porcentagem disso na população e em calculando a porcentagem disso na população, fazer uma previsão do número de pessoas míopes, o que a gente tem observado é um aumento crescente nos casos de miopia. E aí a gente tem que procurar uma explicação para isso. Então, será que o gene está aumentando? Ou será que tem alguma outra coisa que está aumentando os casos de miopia? Então a gente vai apresentar dois trabalhos aqui. Um trabalho feito na Inglaterra, que tentou medir a questão genética. Então é um trabalho bem legal, ele está na descrição do vídeo de agora. E são pesquisadores que pegaram dados do Sistema de Saúde de Londres e foram analisar tanto geneticamente quanto a prevalência de miopia na população. Então tá aqui o trabalho e eles estão tentando avaliar se a seleção natural contribui para a epidemia de miopia. E eles fazem um trabalho bem interessante que tenta fazer o seguinte: ele pega dois grupos, pessoas que têm miopia, pessoas que não têm, e ele avalia vários fatores desses grupos. Ele avalia a renda, ele avalia número de filhos, ele avalia a idade que as pessoas vão ter filhos, e eles mostram o seguinte, que as pessoas que têm miopia, naquele grupo específico na Inglaterra, tendem a ter filhos mais tarde, ter menos filhos e ter uma renda maior. Por isso
a taxa de sobrevivência desses filhos é maior e a consequência econômica é que os filhos dessas famílias, por serem famílias que têm um pouquinho mais de dinheiro e que têm menos filhos, tendem a ter mais sucesso depois. O que eles tentam mostrar nesse trabalho, mas não fica tão claro, mas é bem interessante, mas não fica tão claro, é que você teria uma seleção positiva dos genes de miopia. Mas, porém, contudo, todavia, aliás, isso não explicaria o crescimento de miopia nas taxas que a gente está vendo. Então, o que os pesquisadores discutem é: existe uma seleção positiva, aparentemente, de pessoas míopes, porque isso influencia nas condições sociais dessas pessoas e influencia na sobrevivência do filhote. Por isso que eles falam de seleção natural. Menos filhotes, mais bem cuidados, vão deixar mais filhos para a geração seguinte que vão carregar esse gene. Mas isso não explica o crescimento que a gente tem de miopia na sociedade. Então tá bom. Então a gente tem um segundo conjunto de pesquisadores fazendo um segundo conjunto de trabalhos e mostrando o quê? Mostrando que o comportamento, principalmente nas fases iniciais de vida, tendem a aumentar a taxa de miopia. Então tem esse segundo trabalho aqui também que está na descrição, que vai discutir a epidemia de miopia. Então olha que interessante, os caras mostram que essa epidemia de miopia está acontecendo, eles provam que isso está acontecendo numa velocidade alarmante, eles fazem cálculos do impacto que isso pode ter na sociedade, não só em óculos, lente de contato, cirurgia corretora, mas naqueles casos extremos que podem ser muito perigosos, e eles começam a discutir por que isso está acontecendo. E isso está acontecendo por uma questão comportamental, principalmente ligado à primeira infância, ao desenvolvimento das crianças até os 10, 12 anos. Então o que os pesquisadores discutem? Que as crianças estão fechadas em ambientes. Ele fala que, por exemplo, o aumento muito grande em alguns países do Sudeste Asiático está ligado ao fato das crianças ficarem 8, 10, 12 horas dentro da escola. E qual que é o problema de ficar dentro da escola? É que os estímulos para enxergar longe, os comprimentos de onda para enxergar longe, não chegam às crianças. O olho não é treinado para enxergar longe. Até que chega num ponto em que a criança já não tem a capacidade de desenvolver essa visão de longe. Então, olha que foda isso, olha que legal e que interessante essa informação. A gente precisa desenvolver a habilidade do nosso olho de enxergar longe. Quanto mais tempo uma criança ficar fechada no ambiente, mais ela vai estar com coisas perto e principalmente com uma limitação de comprimentos de onda. Essa limitação de comprimentos de onda, mais ambientes fechados em que você está enxergando perto, não desenvolve o seu olho do jeito que tem que desenvolver e assim você desenvolve uma miopia crônica que vai ficar na sua vida o resto da vida. Então olha que foda essa informação. Essa informação é tão relevante, é tão importante que ela está mudando o jeito que as crianças são tratadas. Então nessas escolas de longa duração, algumas vezes do dia, a criança tem que sair de dentro da sala de aula. Ela tem que ser levada para o pátio, ela tem que brincar, ela tem que enxergar longe, ela tem que desenvolver essa visão. Isso passa a ser ligado a uma estratégia de ensino para diminuir a incidência de miopia. Então, voltando àquele começo de condição e doença, se a causa ambiental é mais importante e principalmente se eu tenho uma ação que pode minimizar isso, o que os pesquisadores defendem é que a gente deve deixar de chamar de miopia de condição e parar de chamar e começar a chamar miopia de doença. Porque isso muda a abordagem que a gente tem em relação àquilo. Isso faz com que a gente trate essa doença de uma maneira diferente, com que a gente pense estratégias de prevenção e não de mitigação. Então eu vou pensar na miopia antes dela surgir, não depois. Eu não vou abandonar o depois, mas eu vou pensar na miopia
antes, eu vou tentar evitar a miopia. Uma coisa que é importante que a gente ainda não sabe, que pode acrescentar, mas a gente não sabe, é qual que é o efeito do uso de telas no olho das crianças. A gente sabe já tem algumas evidências do efeito de telas no desenvolvimento cognitivo das crianças. Agora, no desenvolvimento de condições ou de doenças da visão, a gente ainda não sabe. Então o pesquisador ele fala, pode ser que tenha, mas a gente não tem como ter certeza. Isso não é um fator ainda. O que parece ser um fator é esse comportamento da gente ficar num lugar muito fechado por muito tempo, desde a nossa primeira infância. Então a gente deveria estimular as nossas crianças a saírem de casa. A gente tem que estimular as nossas crianças a explorarem o ambiente. A gente tem que apresentar cenários diferentes, com cores diferentes para as nossas crianças. Porque isso vai desenvolver um monte de coisa. Vai desenvolver a visão, vai desenvolver o cérebro, vai desenvolver a adição. Ela vai ser uma pessoa melhor se ela viver em ambientes abertos. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, dessa pandemia de miopia. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Feito? Beijo para todo mundo. Falou, valeu e tchau.